Oi pessoal, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a mais uma live do Orquidário Orquidiomania. E hoje nós vamos tirar dúvidas sobre cultivo de orquídeas. Isso é bom demais. Eu agradeço por estar aqui com vocês para mais uma live. E vou esperar vocês encontrarem para a gente então começar a bater papo sobre cultivo de orquídeas, ok? Enquanto vocês vão chegando, eu vou ajustando. Acho que eu preciso virar isso aqui que tá erradíssimo. Vamos lá. Calma, muita calma nessa hora. Aí, tava torto aqui o negócio, gente. Agora vai, agora deu. Olá, pessoal. Comecem compartilhando a live para mim, por gentileza, tá? Compartilhem com os nossos amigos para que eles encontrem a live com mais facilidade, tá? Boa tarde, Simone. Boa tarde, Yolanda. Denise Rose. Eu tô ótima, graças a Deus. Márcia Cunha, Iracilda, bom dia. Boa tarde. Rita Veronese. Vamos então conversar sobre cultivo de orquídeas. Muito obrigada pelo carinho de vocês, gente. Obrigada mesmo. Eu e o Márcio, a gente é todo gratidão por vocês, tá? Paulo Alberto, Ieda, Mariceia, compartilhem aí, tá? Por favor. Bom, a live de hoje, gente, tira dúvidas sobre cultivo de orquídeas, como a gente sempre faz, tá? Para onde vocês podem mandar as suas dúvidas para que eu responda ao vivo nas lives? Para vocês mandarem dúvidas com foto, vocês têm que mandar para o grupo Orquidiomania do Facebook. Não é aqui na página onde nós estamos. É no grupo Orquidiomania do Face, tá? É esse grupo aqui, ó. Então, você manda a tua dúvida, tá? Na postagem que eu coloco. E a gente, então, eu leio a mensagem, posto as fotos e tiro as dúvidas. Então, é no grupo privado do Facebook. Chama Grupo Orquidiomania. A página, ela chama Orquidário Orquidiomania, a página. O grupo chama Grupo Orquidiomania. Lá você consegue mandar foto, tá? Lá você consegue tirar dúvidas, postar o que você quiser sobre o cultivo de orquídeas, combinado? Muita gente pergunta, Ju, aonde que eu mando foto? Onde que eu mando minhas dúvidas? É pro grupo privado Orquidiomania, combinado? Beleza? Bom, gente, todos estão perguntando como nós estamos, eu e o Márcio, em relação ao Covid. Nós estamos melhores a cada dia e hoje, depois de 3 semanas, nós fomos ao Orquidário. Confesso para vocês que foi uma emoção muito grande, foi um chororô para tudo quanto é lado. A primeira coisa que nós fizemos foi uma oração agradecendo pela saúde, pela vida e o recomeço de tudo, né? Mais uma oportunidade de Deus aí para nossas vidas. Então a gente é super grato por isso. Foi muito bonito, foi muito gostoso chegar no Orquidário, ver as surpresas que os nossos colaboradores fizeram pra gente. Ganhei até balanço, que eu amo balanço. E tudo muito arrumadinho, tudo lindo para vocês, tá? Bom, gente, vamos às perguntas então. Obrigada, Mara Rúbia, que compartilhou. Obrigada a todos vocês que compartilharam. Oi, mãe, te amo. Tô com saudades. Um beijo no seu coração, tá? Bom, gente, foram 39 mensagens com fotos, tá? A primeira pergunta que foi feita pra mim nessa postagem aqui, lá no grupo, tá? Melhor pra cá, né? Tem um pouco de luz por conta do meu quintal aqui, tá? A primeira pergunta que foi feita foi da Adriana Álvaro, tá? A Adriana, vamos ver o que a Adriana tá perguntando para mim aqui. A Adriana perguntou: bom dia, Ju, que bom que vocês estão bem, me ajude com essa orquídea, é normal esses escuros no caule? Vamos ver a foto, é uma catleia bifoliada. E eu vou aproximar aqui as manchas para vocês olharem também, tá? Deixa eu ver a melhor posição. Tá dando um pouco de... Vou pôr assim. Então, vendo as manchas aqui, ó. Aqui e aqui. Pessoal, esse tipo de mancha no caule são manchas características de cicatriz, tá? A mancha de cicatriz, ela é causada por um corte,
por um tutor que foi fixado na planta durante o crescimento do caule, algum objeto que ficou raspando, cria uma cicatriz. É um ferimento que foi feito e posteriormente ele foi seco, cicatrizado sozinho, tá? Então, quando a gente vê que é um machucado no caule, no pseudobulbo, a gente vai lá e passa extrato de própolis, passamos canela para não dar entrada ao fungo e à bactéria. Mas, às vezes a gente coloca um tutor, uma madeirinha para segurar o pseudobulbo, e essa madeirinha, conforme o pseudobulbo vai crescendo, vai arranhando, vai ralando o pseudobulbo, tá? E aí fica essa cicatriz. Não prejudica a planta, não é doença, é simplesmente um machucado que foi feito em qualquer época aí da vida da plantinha e ela vai carregar isso para sempre. Fica marrom, fica escurecido, mas não tem problema nenhum, tá? Essas cicatrizes podem acontecer tanto no pseudobulbo, tanto no caule quanto nas folhas, tá? Então você viu uma mancha marrom, dura, firme, que não tem auréola amarelada, que não tá crescendo, é simplesmente uma cicatriz que ficou de algum evento, de alguma situaçãozinha, tá? Então eu vou tentar mostrar de novo pra vocês. Tá com um pouco de luz, mas eu tô no quintal, é assim mesmo, tá? Isso aqui não é fungo, não é bactéria, não é doença, é simplesmente uma cicatriz. Pode ficar tranquila, tá? A segunda pergunta foi da Márcia Vilha. Ela perguntou assim: oi Ju, tudo bem? Tudo ótimo. Gostaria de saber se é normal as pontas das folhas ficarem mais secas. É uma twinkle, desde já agradeço. Eu que agradeço, Márcia. Gente, isso aqui é muito característico de twinkle, tá? Ixi, tá duro de mostrar pra vocês, hein? O que acontece com os oncídios de forma geral, os nossos oncídios? O oncídio, ele não gosta de muita umidade nas raízes, então o ideal do cultivo de orquídeas oncídio seria em madeiras, em cachepôs de madeira, as raízes mais expostas, tá? Porque a umidade constante no cachepô faz com que as raízes apodreçam muito rapidamente, tá bom? Essas folhas que estão ressecadas, mais secas na ponta, isso é do fator excesso de umidade, tá? Nas raízes e também excesso de luminosidade, tá? Então, de repente, teu oncídio tá pendurado lá no alto, tá recebendo mais luz, e isso pode ser também esse ressecamento pelo excesso de luminosidade. Se você tiver na sua casa um oncídio twinkle ou qualquer oncídio que esteja com raízes saudáveis e não esteja recebendo luminosidade excessiva, você preste atenção na adubação, porque essa característica de folhas queimadas da ponta para o centro é debilidade nutricional. Então, atente ao nitrogênio, ao fósforo e ao potássio, tá? Geralmente, esse ressecamento da ponta para o centro, tá faltando ali uma dose equilibrada de nitrogênio, fósforo e potássio. Então, faça esse balanceamento aí, se você tá utilizando principalmente o fósforo e o potássio corretamente, tá? A minha sugestão é que você pegue uma tesoura esterilizada, Márcia, e corte todas essas pontas dessas folhas secas, tá? E observe o todo. Observe principalmente a qualidade das raízes, tá? Então, se você tem essa característica de ressecamento, né? Cuide dos fatores: excesso de luminosidade, excesso de regas e falta de nutrientes como fósforo e potássio, tá? Aqui as folhas estão amarelando, né? Tem que prestar atenção no que está acontecendo. Veja esses fatores, então. Adriana Domingues: ganhei no Dia das Mães e as folhas estão amarelando e caindo. O que pode ser? Típico das Phalaenopsis, né, gente? O que acontece nesse caso? Muita gente já passou por isso. A falta completamente florida, lindona. Deixa eu fazer assim, ó. A falta florida, lindona, mas olha aqui as folhas. Olha as folhas. Oi, Fer, tudo bem? Pessoal, isso aqui que tá acontecendo com essa Phalaenopsis, gente, compartilhem a live pra mim, por favor, vocês que chegaram agora, façam essa gentileza pra mim.
Phalaenopsis com flores lindas e folhas amarelando e caindo rapidamente, subitamente. Quem já não passou por isso? Hã? Quem já não passou por isso? Da onde vem isso? Os meus seguidores antigos vão saber. Ou você que assiste o meu YouTube vai saber. Por que acontece isso, gente? Excesso de água, excesso de umidade no substrato, gente. Molhou demais, apodreceu tudo. O que acontece, gente? Geralmente, quando a gente ganha uma Phalaenopsis, ela vem embalada num plástico, ela vem num pacote maravilhoso, onde fica acumulado água dentro desse pacote, tá? O que acontece, gente? O excesso de água causa podridão nas raízes. E das raízes sobe essa podridão para caule e folhas. Então, esse amarelamento de folhas súbitos é pelo apodrecimento das raízes. O fungo vai subindo junto com a podridão, então você tem incidência de fungo e bactéria dentro do mesmo pacote, tá? Água demais não combina com Phalaenopsis. Phalaenopsis que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Querem liberdade de raízes, tá? Querem liberdade de raízes, querem boa drenagem, querem substrato fofo, rico, querem um bom adubo como Fortiriza. Então, assim, parem com o excesso de água. No teu caso, você ganhou a Phalaenopsis assim. Então, ela já foi doente para tua casa, infelizmente, tá? Acontece porque no supermercado, quem cuida não sabe cuidar, né? Na floricultura, muitas vezes o funcionário não sabe cuidar e vão regando, a folha vai amarelando, as pessoas acham que é falta de água e molha mais. Aí mata a planta. A pergunta é, tem tratamento? Tem. Tem tratamento. Isso que é muito legal. Juliana, você está me dizendo que uma Phalaenopsis que tem podridão tem tratamento? Sim, eu estou te dizendo isso. Aqui no Orquideomania, a gente acredita na plantinha, a gente acredita na recuperação. Então, eu tenho mais de 20 unidades de Phalaenopsis que foram salvas da podridão, tá? O que você tem que ter em mãos? Extrato de própolis, um cachepô de madeira ou um pedaço de madeira. É isso, somente isso que você precisa ter na sua casa nesse momento. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai cortar a haste floral. Sem dó, gente, sem dó, você tem que salvar a planta. Depois ela floresce de novo para você. O pessoal não está conseguindo ver por conta da luz do meu quintal. Vamos ver o que eu posso fazer aqui para mostrar para vocês. Deixa eu virar para cá um pouco, fica melhor. É muita luz aqui, gente. Fica melhor? Dá pra ver agora, ó. Tô fazendo uma sombrinha aqui pra vocês. Ó. Tá? Isso aqui, gente, é luz, é água demais, tá? Deu entrada a tudo quanto é tipo de problema, né? Então, o que você vai fazer sem dó? Você vai cortar essa haste floral com tesoura esterilizada, tá? Se você pega essa haste floral linda e coloca numa água, num solitário com água, você coloca num vaso com terra, vai ficar florido um tempão, tá? Você vai tirar desse vaso que ela está, tá? Desse substrato, vai lavar, vai pegar a tesoura esterilizada, cortar todas as raízes podres, todas. O que é raiz podre, gente? Raiz podre é aquela que você puxa, sai o velame, sai uma capa. Ela sai na sua mão, a raiz se desfaz todinha na sua mão, fica só um fiozinho bem fininho, tá? Tá nessa situação, tá podre e não tem mais vida, ok? Tem que cortar, tem que limpar. Bom, fez a limpeza toda, você vai pegar o extrato de própolis e passar em tudo, pingar em tudo. A quantas gotas? O tanto de gota que lambreque tudo, tá? Ai, Juliana, não pode, não tem perigo eu aplicar demais? Não, gente, não tem superdosagem de extrato de própolis. Ele é bactericida, fungicida e cicatrizante. É o extrato de própolis puro, tá? Não é aqueles de pulverizar na boca. É o puro. A gente vende no nosso site, tá? A gente vende no site.
ele tem um percentual de álcool, mas não tem problema nenhum. Então você pinga o tanto de extrato de própolis necessário naquele caule, naquelas raízes, deixa secar de um dia para o outro e aí você vai plantar, tá? Se o dia estiver quente, no mesmo dia você pode plantar, é só deixar secar. O que vai acontecer, gente? Vai acontecer mágica na tua vida. Muita mágica. Orquídea Mania não perde as esperanças. Essa moça bonita que sempre participa das minhas lives, tá acoplada nesse vaso para manter mais a umidade, tá? O vaso não tem nada. Eu só coloco ela dentro, tá? Eu só encaixo ela aqui dentro. Essa moça bonita, ela sempre participa das minhas lives, tá? Porque ela foi uma das primeiras que eu salvei com extrato de própolis. Ela estava nessa situação da tua planta, sem folha nenhuma, ficou um cotoco de caule assim. Só ficou o caule. Vamos ver se eu consigo achar o caule da mãe aqui. Ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, esse preto aqui, é o caule da mãe. A mãe já morreu, agora são duas filhas juntas, tá? Esse caule ficou um cotoco, gente, preto. Eu lambrequei de extrato de própolis, ela tinha um pouco de raízes, tá? Ela tinha um pouco de raízes. Eu amarrei na madeira e vida que segue. Demorou uns 6 meses, tá? Desse toco, desse caule velho, vieram 2 filhas. Estão aqui, lindas e plenas, tá? Então, se tem caule, tem vida. Se a doença não pegou muito, você consegue salvar. Eu já salvei aproximadamente 18 Phalaenopsis dessa maneira, tá? 18 Phalaenopsis. O processo é longo. O que você não pode é desistir, tá? Vou mostrar mais um exemplar para vocês que é novo aqui em casa, que eu também tô salvando. Ó, eu coloco dentro do vasinho para manutenção da umidade. Ó. Esse paninho é para segurar o Forte-Risa, tá? A Forte-Risa tá em tudo, tá, gente? É o Forte-Risa que estimula essa brotação e esse enraizamento. Sem ele eu não consigo salvar, tá? Essa tá em processo, ó. Tá emitindo uma folha nova. Ela emitiu folhinha nova primeiro, estão vendo? Ó, 2 folhas novas, a raiz ainda não veio. Cada planta reage de uma maneira. Essa aqui, 2 folhas novas, ó, uma pititica aqui e essa. Raiz ainda não veio, mas vai vir. Pegou, gente, devolve na mesma posição, tá? Tenho mais uma para mostrar para vocês. Essa aqui vocês já conhecem. Essa aqui vocês já conhecem. Lembram-se desse exemplar, gente? É velho, é velho. Esse aqui aconteceu a mesma coisa. Gente, quem acompanha minhas lives, olha isso. Ela não tinha raiz. Olha isso. Tá, 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 tá. Olha isso daqui. Olha, olha, olha. Da raiz primeira que ela lançou, já vieram um monte de raiz, gente. Hã? Para tudo, né, produção? E aí, vieram 2 filhotes de uma única vez. Ó, Forte-Risa fica aqui embaixo. Isso aqui é velcro, tá? Isso aqui é... Velcro, não. Isso aqui é... Ai, gente, que põe no fundo do vaso. Aquele veludinho que põe no fundo do vaso pra não descer a terra. Minha mente tá fraca, pós-Covid. Olha isso, gente. Ai, ai, ai. Ô, farelo mágico Forte-Risa, pau pra toda a obra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Gente, vocês lembram desse exemplar, né? A mãe foi embora, veio 2 filhotes. Então eu tenho 2 plantas, a mãe tava aqui. Bem pequenininha. Aí veio essa e essa. Não é demais? E não é demais, né, gente? Folhinha nova. Hã? Massa, né? Então, assim, não jogue seu cotoco fora. Guarde o seu cotoco. Gente, demora. A gente não pode ter pressa no cultivo de orquídeas, né?
E a orquídea é muito mais poderosa do que a gente possa imaginar. Feltro, obrigada, Kátia. A orquídea ela é surpreendente. Então, assim, não chore ao cortar a haste floral. Acontece. Não se desespere quando você tenha podridão ou você tenha o fungo. O extrato de própolis é um grande aliado. Confie no extrato de própolis, confie no que eu tô dizendo. Manta Bidim, isso mesmo, Margarida. Agora sim, obrigada. Então, dá para salvar. Você tendo aí uma boa madeira, uma madeira que não descasque, uma madeira firme. Eu gosto muito da madeira peroba, tá? Você tendo um cachepô de madeira, um substrato de boa qualidade. Você tendo o Forte Risa, que é o nosso farelo mágico, feito pelo Márcio, você tendo o extrato de própolis, papuf. O papel do Forte Risa é despertar. O papel do Forte Risa é fazer ela ter força para enraizar e brotar, tá? Eu tenho uma cliente que perdeu a planta toda, ficou só o cotoco e a planta deu 6 filhotes. 6. Uma Phalaenopsis. Ela usou Forte Risa certinho, como o rótulo diz, e foram 6 cakes numa Phalaenopsis, gente, debilitada. É demais, né? É demais. Então acreditem no que eu tô dizendo, eu sei o que eu estou falando pra vocês, tá? E eu tenho provas, quem me segue sabe do que eu tô dizendo, porque acompanha todo esse ciclo, né? Acompanha todo o meu trajeto. São 6 anos estudando Phalaenopsis, tá? Esse cultivo, gente, é meu, tá? Não tá escrito em livro, não tá escrito em curso nenhum. Isso foi o que eu aprendi sozinha, tá? Camila, primeiramente, gostaria de desejar muita saúde pra Ju, pro Márcio e pra Rafa. Obrigada, Camila. Deus te abençoe também. Gostaria de receber dicas rápidas de cultivo de zigopétalo. Obrigada e muitos beijos a todos. Obrigada, Camila, pelo carinho. Camila, zigopétalo é uma planta assim, que se você não tiver um pouco de conhecimento, você perde muito rápido. Vamos comparar o zigopétalo a estanhopeia, tá? Vamos comparar a zigopétalo um pouco com o catasetum. Vamos comparar com aquelas orquídeas de folhas finas e que as folhas caem em determinada época do ano, tá? Tem muita gente que não sabe que orquídeas perdem folhas. As orquídeas perdem folhas por estarem velhas, tá? Enquanto vem folhas novas, elas vão descartando as folhas antigas, tá? Isso é um ciclo. Mas existem as orquídeas que toda determinada época do ano as folhas caem. Isso acontece com Dendrobium lodigese, com Dendrobium nobile, com alguns dendróbios para vir a floração e outras porque estão entrando em dormência. O zigopétalo é uma orquídea que os pseudobulbos velhos caem as folhas e depois brota, tá? Vem o pseudobulbo novo e vem folha nova. Isso acontece com zigopétalo, acontece com estanhopeia, acontece com alguns oncídiums, acontece principalmente com o cataseto, acontece com o acalante. Muita gente não sabe, não quer comprar porque tá sem folha. Ela não tem folha essa época do ano, gente. A acalante joga todas as folhas para fora, para vir a floração. E muita gente não quer comprar ou recebe a caixa da alegria e fala: "Ah, minha planta chegou sem folha". Não vai ter folha, né? Então as pessoas têm que conhecer o que compra. Eu falo isso em todas as minhas lives. A zigopétalo não é assim. A zigopétalo, você tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê literatura dizendo que o zigopétalo é terrestre. Mas o problema de você cultivar zigopétalo na terra é você matar as raízes. Então a sugestão que eu te dou é que você use para o zigopétalo o mesmo substrato do sapatinho. Então você mistura carvão, casca de pinos, substrato fofinho, tá? Mistura o Forte Risa, você deixa bem fofinho e com uma boa drenagem no fundo, tá? Porque precisa de drenagem para não matarem as raízes, tá? Então essas são dicas rápidas do zigopétalo. É muito comum as folhas começarem a pintar, as folhas caírem, tá? Mas ela vai brotar. É um ciclo, tá bom?
Cuidado com o excesso de água. Vamos ver a outra mensagem aqui, que é da Elissa. Gostaria de saber por que as orquídeas sempre aparecem essas manchas. Ela está plantada em casca de pinos, caco de telha, brita e pega o sol da manhã. É um epidendro nocturno. Sempre aparecem essas manchas. Tá com cara de ácaro, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Ai, que dureza. Dá pra ver? Dá, né, gente? Tá com carinha de ácaro, gente. Carinha de ácaro. Assim, olhando a foto de uma folha só que você me mandou, esse grosseiro que a gente vê tem toda a característica de ácaro, tá? Então, se tiver na planta toda, você tem que recorrer a um acaricida urgentemente e também usar o chá de coentro, que é excelente para eliminar ácaros. Agora, se você que conhece o ácaro, ou a Elissa, falar que não é, aí você tem que observar se não é aí um tipo de fungo que está incidindo na sua planta. Mas diagnosticar é muito difícil, tá? Principalmente por uma foto só, tá bem? Sem estar com o exemplar na mão. Ela mandou mais uma foto aqui, deixa eu só... aqui a gente vê queimadura solar, ó. Aqui a gente vê outras coisas, tá? Aqui eu já consigo ver queimadura solar. Aqui eu já consigo ver outras coisas. Mancha de queimadura de sol, folhas pintadas de manchas de sol. Já vejo outra característica já. Então eu já vou te dizer... Observe o local de cultivo, tá queimando as folhas, ok? Então você tem duas funções aí agora para fazer: observar o ácaro e observar se não tá queimando do sol. Esse solzinho da manhã pode estar queimando seu exemplar, tá? Essas são as minhas sugestões para você, tá bom? Aqui a Vilma deu uma sugestão: o substrato precisa ser trocado ou tira um pouco e coloca um pouco novo a cada 2 anos. Coloca uns pedacinhos de canela. Canela é antibiótica, antibacteriana e antifungicida. A canela, ela é cicatrizante, fungicida e bactericida, tá? Não precisa trocar o substrato a cada 2 anos. Substratos bons que temos hoje no mercado, nós temos substratos igual o do Orquidiomania que dura 4, 5 anos, tá? O carvão e casca de pinos. É importante que ela não esteja em substrato velho, tá? O substrato velho fica muito ácido. Então, você olha para o substrato, veja se não está faltando substrato, veja que cor que está o substrato, porque o substrato velho fica meio acinzentado, apático, né? E falta um substrato aqui dentro, né? Tá meio oco aqui. Complete seguindo as orientações, então, da nossa amiga Vilma, tá? Adriana Domingues, esse exemplar comprei com vocês, quero agradecer pelos seus ensinamentos, gratidão. Uau, Anger Heart, ela é linda essa planta. Gente, essa planta eu não fiquei com nenhuma. Não fiquei, não sobrou pra mim, maravilhosa, maravilhosa, adorei. Obrigada por compartilhar comigo, Adriana. Como é o cultivo dela? Bom, esse aqui eu vou pular. Não consigo ver que planta que é. Coloca o nome pra mim, a Elissa. A Elissa mandou uma outra foto, ó, do orquidário dela, tá vendo? Fica no sol, tem que tomar cuidado com esse sol, tá, minha amiga? Às vezes a gente acha que o solzinho da manhã não machuca, ele machuca sim, tá? Solzinho, as plantas não estão acostumadas com o solzinho pleno, né? Como saber se consegui controlar o trips? Só observando novas florações? Sim, Rosângela. O trips é um inseto que come quieto, né? E ele tem várias fases.
Então, ele tem a fase da larva, ele tem a fase bebê, tem a fase jovem, tem a fase adulta, né? E nessas fases, eles têm cores diferentes. E eles não pegam só flor, eles pegam a estrutura verde todinha. Então, ele é um inseto ralador, sugador, tá? Então, muitas pessoas associam o inseto trips somente a prejuízo na floração. E não. Muitas vezes a tua planta tá com trips, tá com manchas, e você acha que é fungo, bactéria, né? Mas é o trips que tá ralando e sugando a seiva, ralando a folha e sugando a seiva. Na verdade, o trips é bem difícil de controlar e no verão é onde ele mais se desenvolve, ele mais se multiplica. Então, o cuidado dobrado no verão, em tempos quentes e secos, tá? Como que você sabe que você controlou? Na próxima floração e no vegetal da tua planta, né? Como eu disse, ela pega a planta toda, não só a flor. Então, é observação mesmo. Jesus Lene. Minha orquídea estava sem raiz, comprei o Fortiriza e graças a Deus e ao Fortiriza ela saiu as raízes. Porém, as folhas velhas estão desidratadas. Como devo fazer para que fique mais viçosa? O replante seria o caso. Essa é minha primeira experiência. Me oriente, por favor. Jesus. Deixa eu só olhar aqui primeiro, gente. Eu tenho algumas orientações para você. Olha o que o Fortiriza fez. 3 raízes maravilhosas, gente. Maravilhosas. Eu fico tão feliz. Olha, Jesus Lene, a falta de raízes saudáveis num exemplar é a consequência, essas folhas murchas. A consequência é essa folha caída, tombada. Toda planta tem que ter raízes saudáveis, né? A raiz é a boca da orquídea, é por onde ela se nutre, né? É por onde ela bebe água. Ela precisa de raízes. Então, quando você tem uma Phalaenopsis ou uma planta sem raiz, as folhas ficam mais tristinhas, principalmente a Phalaenopsis, que tem caule, tá? Plantas que têm pseudobulbo duram mais sem raízes. Você tem uma Cattleya sem raízes, ela fica super bonita. Mas a Phalaenopsis, como ela tem caule, ela não tem reserva d'água, reserva nutricional, ela depende das raízes muito, muito, muito. Ela precisa das folhas para realizar a fotossíntese. As suas raízes também realizam um pouquinho de fotossíntese, mas ela depende muito das raízes. Então, essas 3 raízes novas que saíram, já vai ser assim, bombástica de alegria para elas. Leva-se um tempão para as folhas antigas recuperarem. Muitas vezes, em torno de 80%, as folhas amarelam e caem, tá? Então, mas se estiver saindo folha nova, fantástico, tá? Não tem problema as folhas caírem, desde que estejam vindo raízes e folhas novas, tá bom? Isso que é importante você levar em consideração. Outra situação que eu quero dizer para você, cuidado com o tipo de substrato que você vai replantar, tá? Eu, Juliana, não mexeria no seu exemplar agora. Ela está em plena recuperação, não é hora de mexer no time que está ganhando. Ela está emitindo raízes novas e isso é um processo longo, tá? Então, você tem que comprar a carvão e casca de pinos, substratos específicos para orquídeas. Cuidado, gente, com a casca de pinos decorativa. Existe uma casca de pinos grandona, que é aqui que a senhora colocou, que ela estraga muito rápido e ela geralmente tem tanino, tá? Não usem como substrato. Ele é para cobrir vasos de folhagens apenas, tá? Aqui eu não tenho certeza se é ou não é, mas pelo tamanho... É madeira que a senhora colocou aqui, né? Deixa eu ver aqui, não falou nada, né? Se for madeira, toquinho, tudo bem, tá? Tudo bem. Parece que é madeira. Mas só fica um alerta, então, para vocês tomarem cuidado em questão da casca de pinos. Aquelas grandonas que quebram fácil, elas não são para plantar orquídea, tá? Heidi. Bom dia, Ju. Que maravilhoso saber que vocês estão bem. Obrigada. Essa moça comprei numa agropecuária.
ela desenvolveu, mas parece que está um pouco enrugada. O que estou fazendo errado? Está num substrato fino com mais ou menos 2 no mesmo vaso. Bom, aqui nós temos 2 catleias, tá? Ô, gente, 2 catleias. As catleias estão plantadas no substrato errado, tá? E de forma errada, ok? Por que elas estão enrugando as folhas e amarelando? Porque a catleia é uma orquídea epífita. Assim como a Phalaenopsis, são epífitas. As orquídeas epífitas ficam com as raízes livres, tá? Então, você tem que escolher vem cá. Você tem que escolher um substrato mais poroso, um substrato que ofereça mais drenagem, tá? Para que as raízes respirem mais, para que tenha acesso ao meio, tá? A água tem que entrar e sair completamente do vaso. Outra situação, a catleia não pode ficar enterrada dentro do substrato. A catleia tem rizoma, que é aquela cordinha que segura os pseudobulbos, ok? Esse rizoma não pode ficar enterrado dentro do substrato. Ele tem que estar sobre o substrato. O que segura a planta no vaso é o tutor. O que segura a planta no vaso é o tutor, não é o substrato. O substrato é só para receber a planta e ser apoio para colocar um forte-risa, ser apoio para colocar osmocote, ser apoio para colocar bocache, ser fonte de umidade, tá? Substrato não é para prender planta. O que segura uma planta no vaso é o tutor. Então, a senhora vai trocar o substrato por um substrato mais drenável, vai puxar a sua planta para cima. Não quero rizoma enterrado, muito menos pseudobulbo. Tua planta está assim porque ela não está plantada corretamente. Esse ajuste vai fazer toda a diferença no cultivo, tá? Boa sorte! Arlete Nascimento. A Juliana, bom dia, né? Que felicidade saber que vocês estão bem. Gratidão a Deus por nos ter proporcionado mais essa dádiva, que é ter vocês mais tempo em nossas companhias. Obrigada. Desfrutando de suas alegrias e conquistas. Sei que essa live é de tirar dúvidas. Me tira uma dúvida. Esse tempo chuvoso, eu mantenho a aplicação dos adubos? Com certeza, com certeza. Você só não vai aplicar no dia da chuva, tá? O adubo em sais, ele é absorvido muito rápido. O adubo Forte-Risa adora uma chuva. Chuva e Forte-Risa é tudo de bom.com, tá? Você só não vai aplicar no dia que tá chovendo. Espera o outro dia, tá? A adubação não muda por conta da chuva, tá? Forte-Risa adora umidade. Forte-Risa e umidade andam de mãos dadas, tá? É onde a coisa acontece, os mofos aparecem à torta e à direita. Eu amo o mofo do Forte-Risa. Simone, boa tarde, Simone. Juliana, fico muito feliz em saber que você e o Márcio estão bem e melhorando a cada dia. Minha dúvida é no cultivo do Oncidium genesiano. Qual a quantidade de regas? Ele está plantado no cachepô de madeira sem substrato. Olha, gente, regas é sempre que a raiz estiver seca, né? Você pode colocar um pouquinho de substrato, tá? Pra, de repente, segurar um pouquinho mais essa umidade. O genesiano, gente, precisa de muita luminosidade. A folha chega a ficar meio pintada. Precisa de muita luz, tá? Precisa de muita drenagem. E a folha fica até manchada, na real, né? Mas coloca um pouquinho de substrato, 2 dedinhos assim, para você poder colocar o Forte-Risa, né? Não tem segredo no cultivo, ele é bem rústico, Solange, Fátima Andrade, um beijo. Essas manchas podem ser de frio ou alguma doença? Devo separar esse vaso dos outros? Deixa eu olhar primeiro. Gente, é muito difícil o diagnóstico, né? É muito difícil. Olha,
Aqui a gente tem algumas situações, como por um exemplo, o fungo, a ferrugem, né? Parece ferrugem. Acontece muito em sapatinho também. Eu, Juliana, acho que é ferrugem. Então, eu usaria um fungicida pronto uso. Esses fungicidas pronto uso que a gente só pulveriza, eu aplicaria por 4 vezes o fungicida pronto uso no intervalo de 3 dias, tá? Aplica hoje, espera 3 dias, aplica de novo, espera 3 dias, aplica de novo, espera 3 dias, aplica de novo, tá? Tem muita carinha de ferrugem. A mancha de frio, ela fica mais arroxeada, né? Tá com carinha de ferrugem, tá bom? Esses pronto uso da Forte, da Inset Max, pode usar. Fungicida, tá? Raquel Alvargue. Vamos ver aqui o texto dela. Bom dia, Juliana. Hoje estou feliz, pois vi que vocês estão bem recuperados. Passei por essa virose, também. Não precisei ir para o hospital, mas meu esposo ficou na UTI, o Covid, por 29 dias. 17 dias entubados, já pronto para fazer traqueostomia, e Deus foi tão maravilhoso que no momento do procedimento, ele voltou e respirou e falou honrar a glória de Deus. Ju, sei a aflição que você passou, pois eu pensei que ia perder meu esposo, mas pedi muito, me coloquei no pó da terra e pedia para Deus deixar ele comigo mais um pouco. Foram muitas orações, imensidão de povo pedindo por ele, em 17 países estavam súplicas por ele. Juliana, quando eu fiquei sabendo do seu esposo, voltei a viver tudo que passei em um mês. Chorei muito com você, estou muito feliz, pois Deus ouviu nossas súplicas. Beijos, amada, amo vocês, mesmo só nos vendo pela telinha do celular. Ah, que linda! Raquel, sobre o Covid, eu fiz uma postagem hoje que Deus não dá nenhum fardo maior do que aquele que a gente possa carregar. E tudo tem um porquê, tudo tem um motivo, a gente precisa passar por algumas experiências. A vida da gente é assim. A vida da gente não é só festa, alegria e gargalhada. A vida da gente tem dificuldades, e essas dificuldades vêm para nós evoluirmos, para nós crescermos, para nós sermos melhores, para nós passarmos a valorizar aquilo que a gente não valorizava, para a gente ser mais generoso, para a gente amar mais a Deus, para a gente acreditar mais em Deus, para a gente não perder a fé. Quando a gente passa pela situação, a gente perde o chão. A gente perde o chão. A gente pergunta por quê? Mas os dias vão passando e a gente vai compreendendo a real intenção. Por que a gente passou por essa dificuldade? Por que eu? Por que o Márcio? Por que seu esposo? Né? Por que você teve que passar por tudo isso? Para fortalecer o amor entre vocês? Para a gente dar mais valor à vida? Para você ser uma mulher mais fortalecida? Para aperfeiçoar a sua fé? Gente, tem um motivo. A gente sofre, a gente chora. E eu vou dizer uma coisa para você. Toda oração que é feita pelo povo, toda oração que é feita em massa, todas as pessoas que param em determinado momento para orar juntos, dê o nome que você quiser, rezar, fazer prece, o que você quiser. Desde que vocês estejam focados na energia boa, no que é do bem, tem um retorno tremendo, tem uma energia, tem uma corrente tremenda a seu favor. Então, não era hora deles irem, era hora deles ficarem mais um pouco aqui. Deus sabe de todas as coisas, e eu creio nisso. Era o momento deles continuarem a viver com aqui, e a gente crê nisso, né? Então, que felicidade, obrigada, muita felicidade por isso. Vitorina,
Fico feliz por estarem bem. Tenho essas vandas, mas não estão florindo há mais de 1 ano. Elas têm luminosidade, uso Forte-Risa, forte equilíbrio e tudo o que você ensina. Paninho quando o tempo está seco e nada de flores. Bom, Vitorina, a minha primeira sugestão, já que você está dizendo que tem Forte-Risa, tem forte equilíbrio, uso paninho e tem luminosidade, eu vou questionar mais uma vez. Tem luminosidade? Tem luminosidade mesmo? Ou tem o que você acha que é luminosidade? Que assim, tem orquídeas, Vitorina, as folhinhas dela estão bem verdinhas e escurinhas, né? Tem orquídeas, principalmente as vandáceas, que elas são o ó do borogodó. Elas são frescuretas. Por quê? Elas saem do local que elas estão adaptadas e vai para outro local e elas podem ficar até 4 anos sem dar flor. Isso mesmo, 4 anos sem dar flor. Você faz tudo certinho e a bichinha não dá flor. Isso chama estresse. É a mudança de um local para o outro, uma mudança drástica de temperatura, uma infestação de pragas, uma doença que ela passou, algo que trouxe um estresse, tá? Para o exemplar. Um tombo, um estresse. Ela pode ficar até 4 anos sem dar flor. Principalmente na adaptação à sua casa, tá? Isso acontece, gente. Acontece comigo. Acontece com vocês. Eu tive vandas que ficaram 4 anos sem dar flor. Sim, adultas. Sim, não floresciam. Mas quando começou também não parou. Então, a minha sugestão é, primeira coisa, paciência, continue fazendo o seu trabalho. E eu, Juliana Garcia, colocaria um pouquinho mais pro sol. Colocaria num solzinho em que ela mudasse o tom da folha para mais claro, tá? Vai pondo ela na rustificação. Sabe aquele procedimento rustificação que eu já ensinei aqui? Vai colocando ela mais para a luz, para que suas folhas fiquem um pouco mais claras, tá? Ok? É a minha dica. Tem orquídea, gente, que precisa estar bem amarelada para elas florescerem, tá? Tem orquídeas que são assim. Gismeire, tenho vários exemplares com essas manchas. Elas se alastraram muito rapidamente. Todas têm raízes e algumas têm hastes florais em desenvolvimento. Já usei própolis, forte defende, bio em 7,25 e algumas troquei o substrato por argila expandida, não consigo resolver. Vamos ver? A primeira foto tá bem ruim. Ó, essa foto eu vou mostrar. Aqui nós temos um murcho, né? E aqui nós temos umas manchas. Essas manchas, ô Gismeire, estão parecendo, ó, aqui tem cochonilha, ó, que é cochonilha, tá? Cochonilha. Essas manchas aqui estão me parecendo excesso de sol. Eu acredito que seja excesso de luminosidade, queimadura de sol. Se não for, se não pega sol aqui, se elas estão protegidas por malha de sombreamento, eu quero que você olhe o verso da folha e veja se não tem mais cochonilhas nesses exemplares. Se tem cochonilha numa folha, tem em outros locais também. Juliana, não tem cochonilha. Então você vai recorrer a uma bactéria, tá? Aí você vai ter que entrar com um Casumim, que é bactericida, fungicida, tá? Mas eu acho que o problema aqui tá outro. Tô vendo cochonilha, tô vendo as folhas manchadas num tom escurecido
puxando pro preto, isso pra mim é queimadura solar, tá? O sol, gente, faz manchas que se assemelham muito a fungos e bactérias, tá? E eu vou te pedir outro cuidado com o frio. O frio também queima folhas, gente. Fica roxa a folha. Tem folha que fica preta, tem folha que cai tudo por conta do vento gelado. Vamos ver a outra aqui. Feliz demais, Lorena. Feliz demais que vocês estão bem. Minha dendrobium terminou a floração e deu cake bem na base da planta. Não retirei porque já estão enraizando no substrato. Mas a planta mãe enrugou um pouco. O que será que está perdendo nutrientes? Lorena, é o seguinte. O que a gente tem que lembrar, tá? O que a gente tem que lembrar? A dendrobium é uma orquídea epífita, tá? Ela possui rizoma e possui os pseudobulbos. Cada pseudobulbo ajuda o pseudobulbo novo. É reserva de nutriente, é reserva de água. Então, os pseudobulbos antigos sempre ficam mais feinhos que o pseudobulbo novo. Por quê? Porque tá compartilhando nutrientes com o bebê, com a planta nova, tá? Um pseudobulbo que deu floração e que emitiu pseudobulbo novo, que emitiu cake, ele vai ficar mais debilitado. Então, o ideal é que você foque muito na adubação se você não quer separar o cake, tá? Você tem que ter cuidado dobrado com os nutrientes, tá certo? O pseudobulbo antigo sempre fica mais feio que o novo. É o ciclo, gente. Um ajudando o outro, tá? Como ele deu o cake no ápice, na ponta, eu separaria. Porque o que vai acontecer? Você tem que lembrar que esse cake vai virar adulto e ele vai pesar na ponta do pseudobulbo e aí vai quebrar o pseudobulbo. Então, mesmo que tenha enraizado, tira e faz um novo vaso, tá? Porque um cake que nasce na ponta de um dendróbio comprido como esse, a tendência é quebrar, é prejudicar, tá? Então, cuide, se puder, replante, tá bom? Regas nas phalaenopsis. O que fazer para não abortar os botões no frio do Rio Grande do Sul? Gente, em dias frios do Rio Grande do Sul, não se faz regas. Ah, Juliana, mas elas já começaram até a enrugar. Faz parte do pacote. Rega em dias frios, com temperatura de 7 graus, 10 graus, 5 graus, não se faz rega, gente. A planta cozinha toda, a planta queima toda a sua estrutura e morre de um dia para o outro, tá? Então, está frio, você vai deixar para regar no horário mais quente do dia. Tem que estar acima de 10 graus, tá? Frio e água não combinam. Congela toda a estrutura da planta, tá? Juliana, mas já faz 15 dias. Segura a onda, segura a peteca, tá? Teve um dia que o sol ficou mais quentinho, tipo meio-dia, 1h da tarde, você vai lá e rega um pouquinho. Jogue fora a água mais gelada da mangueira, tá? Usa para outra coisa. Mas aquela água que está canalizada, ela tá congelada. A primeira água que sai da mangueira tá congelada. Usa para outra coisa, tá? Não joguem água gelada nas suas plantas no frio de jeito nenhum, tá? Gelada de gelo. Ganhei de presente do marido essa linda Arachnis Magi variegata do Orquidário Orquídea Mania. Só nós temos essa. Queria saber se os cuidados são as mesmas das Wandas. Veio na segunda-feira pra mim. Ela é linda. Ela é linda. Essas folhinhas amarelas embaixo é assim mesmo, tá? As raízes são assim poucas, tá? E o cultivo é exatamente esse, como Wandas. Muita umidade, tá? Muita umidade relativa do ar, luminosidade. Coloca nesse cachepozinho um pouquinho de substrato, coloca fortirriza, porque ela vai enraizar em toda a extensão do caule. Esse exemplar de orquídea tem a tendência a enraizar no caule todo,
tá? Ele não é como a Wanda, que fica aquele chumaço de raízes embaixo. Vai enraizando em toda a extensão do caule. Então, essas folhinhas de baixo vão cair, mas dê muita umidade para ela, tá? E bastante luminosidade também. Essa variegata maravilhosa. Parabéns pela aquisição. Um belíssimo presente do maridão, hein? Luciane, passando para agradecer os ensinamentos. Estou muito feliz com minhas plantas, muita raiz e muita haste. Logo postarei meu painel florido. Ó, ticoça mais linda! Eu tô vendo o Forte-Risa lá atrás. Estou vendo o cara aqui atrás. Compartilhe com a gente, hein? Bom demais da conta. Idelma, fico muito feliz que você e o Márcio estejam bem. Comecei há pouco tempo a cultivar cataceto e tem algumas que estão bem verdinhas e outras que estão começando a entrar em dormência. E tem uma que perdeu as folhas, mas está com haste floral. Como devo proceder? Bom, catacetum é top, né? Gente, para quem quer saber mais sobre cultivo de catacetum, eu tenho vídeos completos no canal do YouTube Orquideomania, tá? Então fica o convite para vocês assistirem como cultivar catacetum de cabo a rabo, tá? Bom, catacetum que tá com folha verde brotando, você vai continuar regando normalmente, adubando normalmente, tá? Catacetum que tá entrando em dormência, perdendo todas as folhas, você vai suspender a rega e a adubação. Catacetum que tá sem folha, com haste floral, você vai molhar bem pouquinho, quase nada. Vocês vão me dar 2 minutos que eu vou pegar 2 exemplares para vocês. Não saiam daí, tá? Primeiro, a planta que você comprou é essa. Então, eu vou te dar uma sugestão de plantio, tá? Ó a minha, como já deu raízes novas. Linda, né? O que eu fiz com esse exemplar aqui? Eu peguei. Eu tenho isso postado no YouTube, tá? Como fazer. Eu peguei esfagno. Eu tenho a live lá. Aqui na página, no YouTube e no Instagram. Peguei a plaquinha plástica, tudo eu vendo no site, tá? No orquideomania.com.br. Plaquinha plástica, esfagno, Forte-Risa e anexei a planta, tá? As raízes estão que crescem e tá cheia de folhinha nova, tá? Então essa é uma sugestão de cultivo para você. Todas as orquídeas epífitas podem ser cultivadas assim, tá? Todas elas. Ela vai de vento em polpa. Você pode fazer isso com a Wanda Teres, tá? Essa moça bonita aqui é um catacetum que faz o maior sucesso. É aquele catacetum das flores escuras. E veja aqui, ele está sem folhas, com as raízes mais finas. Tá vendo? Raízes para cima porque tá buscando a umidade, né? Sem folha nenhuma. Por que ela está com a raiz assim? Porque eu suspendi a rega em determinado período para ela não brotar. Porque brotação de catacetum no frio não é legal. Então, como ela perdeu todas as folhas, eu suspendi a rega. Aí ela começou a emitir a hastezinha floral. Isso acontece muito, no meu orquidário acontece muito. Então eu coloco um tiquinho de água, quase nada, gente. Eu molho assim, pulverizo um pouco d'água a cada 15 dias. Por quê? Se eu molhar muito, vai brotar e eu não quero que brote. Porque tá frio aqui, tá? Tem substrato aqui dentro, ó. Forte-Risa. Então assim, eu coloco uma gota. O correto, gente, era nem regar, tá? Mas eu não minto pra vocês. Aqui na minha casa eu coloco um pouquinho. Lá no orquidário, mesmo estando com haste floral, eu não molho. Não molho. Márcio não deixa. Mas aqui na minha casa eu coloco um tiquinho,
Só pra ela falar assim, ai, um golinho d'água, por favor, sabe? Um tiquinho d'água, por favor, pra matar a sede. Mas o correto era nem molhar, tá? Então, você vai ter que separar esses catacéton aí. Tem que separar, tá? Cada um você vai ter que cuidar de um jeito, tá bom? Tem mais perguntas aqui? Peraí que eu me perdi. Amara Rúbia. Juliana, que bom que você e o Márcio estão de volta. Hoje eu só tenho a agradecer por tudo que aprendi e aprendo, por isso postei essa foto que tirei hoje para mostrar o sucesso das minhas orquídeas, com os cuidados que aprendo e com o vosso Forte-Riza, com o nosso Forte-Riza, né? Muitas raízes lindas, broto com uma espata, está plantada numa bolacha. Uau! Gente, as raízes dessa planta. Olha isso. Forte-Riza é o cara, né, gente? É o cara, é o cara. Obrigada, Mara. Beijo no seu coração. Obrigada mesmo. Por que as raízes das vandas ficam esbranquiçadas no inverno e parece absorver menos água? Não, elas não ficam mais esbranquiçadas no inverno. Não, não tem relação nenhuma. O que deixa a raiz da orquídea vanda mais branquinha é porque ela está mais sequinha, compreende? O que deixa a raiz da vanda mais branquinha é porque ela está mais sequinha. Ela fica meio prateada, esbranquiçadinha. A baixa umidade relativa do ar do inverno faz com que isso fique mais presente, tá? Então é a baixa umidade relativa do ar que faz ela ficar mais branca, tá? Ela não absorve menos água. A quantidade de água absorvida é a mesma. Você tem que tomar cuidado com a umidade relativa do ar, tá? Sempre elevada para as vandáceas, ok? Uma amiga me deu, será que tem salvação? Tudo tem salvação no Orquideomania, tá? Até morrer. A gente tem que tentar. O Orquideomania tem esse lema, tente, tente, persevere, persevere. Morreu, você fez a sua parte. Eu perdi uma vanda que eu amava, gente. A Sunset. Vocês viram? Ela secou muito rápido. Era a minha vanda favorita. Morreu. Fico triste? Fico, mas não é sangria desatada. Acontece, tá? Mas a gente fez a nossa parte. Olha, aqui nós temos uma diversidade de problemas, né? Nós temos 3 pseudobulbos, uma planta cortada, uma catleia. Tem uma única folha, 3 pseudobulbos, uma planta bem fraca. Com cochonilha, com mancha de picadas de trichoglotes, trichogotes, eu não sei como fala aquele insetinho que faz essas manchas, ó. É um insetinho meio avermelhadinho assim, que faz tudo isso aqui, ó. Desbota toda a folha. Aqui, tua planta vai precisar de muita ajuda. Primeiro, tirar esse bicho que tá comendo essa planta e tratar as cochonilhas. Segundo, precisa de Forte-Riza aqui. Essa planta precisa de raízes. Essa planta precisa emitir pseudobulbo novo, tá? E uma planta muito debilitada, ela não tem força para isso. É onde os fungos micorrízicos entram, tá? Por isso da importância do Forte-Riza. Você bota, o trem acontece, tá? Então assim, Ju, eu não tenho condições de comprar o Forte-Riza. Compra outro adubo que seja enraizador, tá? Compra adubo orgânico para os fungos micorrízicos surgirem e darem a vida para essa planta. Eu creio que ela brote, eu creio que ela enraize, mas você tem que tratar as dificuldades que ela tá tendo aqui, tá? Depois me conta se deu certo. Bom, gente, foram essas as questões. Deu tempo da gente responder todas que vocês mandaram para mim no grupo. Eu vou repetir para vocês que muita gente não sabe. Para você mandar a sua dúvida para mim, você tem que entrar no grupo privado Orquideomania.
Aqui na página onde nós estamos, não é possível você mandar dúvidas para mim. Na página, a única pessoa que pode postar imagens somos nós, os administradores. Para você mandar a foto da sua planta, para eu responder ao vivo, tem que ser através do grupo Orquideomania, do grupo privado ou pelo Instagram, nas lives que a gente faz lá. Então, grupo Orquideomania e Instagram Orquideomania. Perfeito? A gente sempre faz essas lives, geralmente acontece às segundas-feiras, mas devido a tudo que a gente passou, a gente está em adaptação. Hoje eu estou muito disposta, então eu me sinto bem para fazer a live. Mas 1h já é o tempo certo, minha garganta tá ficando quente, minha orelha tá ficando quente, tá na hora de parar, né? Então, eu agradeço a presença de cada um de vocês. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês imensamente, que vocês tenham amanhã um feriado de muita curtição com as suas orquídeas, com as suas plantas, que vocês façam tudo o que vocês gostam, tá? Com sabedoria, aproveite muito. Um beijo para todos vocês, tá? Gente, eu respondi todas as perguntas. Eu não pulei nenhuma pergunta, tá? Não pulei nenhuma pergunta. De repente, você veja no início da live. Tem uma pessoa falando que não foi respondida? Kátia Rosa, não tem questão sua aqui. Eu respondi a última questão agora, tá? Ou foi respondido antes. Eu vou até verificar de novo. Ó, a última pergunta foi da Solange Valdes. Eu cheguei na última, ó, tá? Eu fui lendo uma por uma, ok? Desculpa se de repente tua postagem não carregou, né? Mas tem que ter sido nessa publicação aqui, ó. Só para deixar bem claro, que às vezes a pessoa acha que a gente não tá atendendo, né? Mas eu sempre faço, fiquem ligados que eu atendo vocês sim, tá bom? Eu sempre faço esse tipo de live com vocês. Um beijo para todos, fiquem bem, Deus guarde, Deus proteja e tudo de bom.com. Adorei a live, eu não pulei nenhuma pergunta, ok? Um beijo para vocês, fiquem bem e até a nossa próxima live, nosso próximo encontro. Beijo!